Magna Santana, 7h13. 7h13, Narciso Machado, já estamos aqui e já avisando aqui. Oi? Pronto, vamos acompanhar agora. Não, coloquei aqui. Vamos acompanhar aqui a prefeita Emília Corrêa vai estar aqui com o vice e vai anunciar aqui. Ela vai anunciar aqui a invalidação da atual licitação do transporte coletivo, congelamento da tarifa em R$ 4,50, sem previsão de aumento imediato. Tá? Ela anuncia também uma nova licitação para regularização do sistema de transporte. Olha. E aqui a formalização de uma transição com o Ministério Público. Vamos ouvi-la aqui. Vamos ouvir a própria Emília falando. Vamos lá. Principalmente num assunto que é de suma importância, que é a questão do transporte público coletivo da nossa capital, da Grande Aracaju. Então, nós víamos já há algum tempo, logo após a eleição, nos reunindo com o consórcio, com os prefeitos, com as empresas, preocupada com essa licitação eivada de vícios, que isso não é novidade mais para Aracaju. O Tribunal de Contas já se posicionou sobre isso de forma como decisão. O Ministério Público tem ação civil pública neste sentido. Então, são muitas coisas que não favorecem o usuário do transporte público. E nessa nossa preocupação, e com uma licitação que não trouxe benefícios para o usuário, essa foi a nossa preocupação, trazendo, inclusive, tentativas de aumento de tarifa, que a gente não vai admitir enquanto o serviço realmente não for prestado conforme a licitação. Nós tivemos todo esse cuidado e estudos com a nossa Procuradoria e, logicamente, embasado em decisões e ações das instituições fiscalizatórias, nós resolvemos anular a licitação. Essa licitação, ela vai ser anulada, mas com responsabilidade, com compromisso de, no prazo de 6 meses após esse procedimento, nós já estamos traçando tudo, já vinha rascunhando isso da possibilidade, no prazo de 6 meses, depois de suspensa, depois da gente fazer a transação junto também ao Ministério Público, que tem uma ação civil pública. Tudo isso nós vamos fazer no passo a passo e nós vamos anular e fazer um novo processo licitatório. Mas, nesse prazo, pós essa coletiva, nós vamos dar um prazo às empresas de 60 dias, isso é muito importante, de 60 dias para que as empresas, esses 3 lotes que aí estão atualmente, se reestruture, se reequilibre para que não gere nenhum tipo de problema para a população. Se isso não acontecer, nós vamos ter que tratar, logicamente, também em seguida dessa questão, né? Qualquer dúvida também nós estaremos tirando aqui da parte de vocês. Isso vem sendo estudado de uma forma muito criteriosa, né? Eu não sei se eu estou esquecendo, porque inicialmente essa é o nosso Magna, comunicado. Só para você escutando aí para perguntar, está um pouco mais confusa essa fala da prefeita. Ela está dizendo que está cancelando, mas está dando prazo às empresas dos 3 lotes. Se cancela a licitação, não tem 3 lotes, volta ao que era anteriormente. Compreender o nosso sistema. Sim, verdade, eu também fiquei confusa em relação a isso. E a outra questão é que a licitação é do consórcio metropolitano, né? Uma decisão isolada de Aracaju invalida a licitação? O acesso devido, mudanças da linha, que é o que a gente quer na nossa licitação. Alteração das linhas, preço justo, transporte de qualidade com a nova licitação. Mas como é que, alguém pode me perguntar, como é que vai fazer uma licitação em 6 meses se eles levaram tanto tempo, até contratar uma empresa com 1 ano para que pudesse estar tudo correto? Ao que parece foi o contrário, contrataram para que não estivesse tudo correto. E vai fazer em 6 meses, isso já aconteceu em outros lugares. Nelson Felipe já viajou nesse sentido, já se deslocou daqui
garantindo que no prazo de 6 meses, e esse processo de 20 anos que vem assim, não se resolve no estalar de dedos, mas a gente tem a competência e vamos correr atrás para no prazo de 6 meses a gente estar com certeza deflagrando, aí concluindo uma nova licitação que atenda os usuários com linhas adequadas, com preço justo, com qualidade de serviço, respeitando também o pagamento dos servidores, dos rodoviários, que a gente precisa correr também por esse caminho. Eu entendo que basicamente o recado inicial é esse. Eu gostaria de saber se Nelson, se o Naldo tem alguma coisa mais para complementar, nosso secretário de comunicação. Sim, outra coisa, essa parte é muito importante, que o meu secretário de comunicação aqui está me lembrando. O nosso compromisso com uma transação, uma parceria que nós vamos estabelecer com o Ministério Público do Trabalho para que seja conduzido os pagamentos dos servidores, dos rodoviários, de forma adequada. Isso nós vamos fazer, está dentro do nosso planejamento, até porque nós, todo o tempo naquela Câmara, nós defendemos os direitos daqueles trabalhadores que sofrem muito no dia a dia. E a nossa responsabilidade como executivo hoje é estabelecer, junto ao Ministério Público do Trabalho, essa transação para que eles possam receber o que é devido. Né? Tem muitas coisas que são ditas e colocadas, mas não são devidamente explicadas, e aqui nós queremos explicar. Mas alguma coisa, secretário? É somente isso, nesse sentido. Deixa eu ver aqui. E também outra coisa, isso é importante. Outra coisa também, há uma transação também junto ao Ministério Público do Estado de Sergipe. O Ministério Público do Estado de Sergipe tem uma ação civil pública em relação a esses vícios todos, né, dentro da licitação, e nós vamos estabelecer uma transação com todos os termos, concordando em termos com aquilo que o Ministério Público tem colocado, para que também a gente avance. Nós estamos embasados na decisão do Tribunal de Contas, na ação civil do Ministério Público e também, logicamente, em todo o estudo que a nossa equipe fez, técnica, jurídica, e isso certamente vai andar mais rápido e assegurar um serviço. E, não haverá aumento de tarifa enquanto o serviço não for trocado. Isso nós estamos garantindo para vocês e todos que estão aqui. Outra coisa, o consórcio hoje está sendo presidido pelo senhor Renato Teles, que é outra coisa também que não vai continuar. Essa prefeita já esteve reunida com o consórcio, com os prefeitos, né, e todos estão sinalizando também que não tem condição disso, e se o senhor Renato Teles não entender isso, nós vamos destituí-lo a partir de uma convocação que a gente vai fazer ao consórcio para, logicamente, oficialmente ter esses votos, e pelo que a gente já conversou. Todos os prefeitos estão de comum acordo conosco da destituição do senhor Renato Teles, que ainda não compreendeu que as coisas mudaram. Acabei de conversar e de ligar para o governador do estado de Sergipe também, nesse momento, e conversei sobre o consórcio, que ele também faz parte, o estado também faz parte. E ele disse que está em consenso com a nossa decisão e vai caminhar nesse sentido também, porque não concorda com os termos dessa licitação. Portanto, senhores, essas informações nós estamos passando de forma responsável, embasada juridicamente, faticamente e politicamente. Não vamos deixar nossa população sofrer o que já vem sofrendo há tantos anos com um transporte indigno, caro e que sujeita a vida deles a risco de morte ou de lesões. Não faremos mais isso. É o que temos a dizer, estamos abertos a ouvir e a responder todas as outras perguntas. Eu gostaria... A pergunta pode ser? Poderia fazer uma pergunta? Eu me inscrevi com a Mayra. Eu gostaria de fazer. Opa. Bom dia. Fazer aqui o questionamento. Tá ligado?
eu estava aqui fazendo as anotações. Bom dia. Para esclarecer, doutora Emília, porque foram muitas informações passadas que a senhora pudesse aí esclarecer. Me perdoe. Com relação a senhora disse que 6 meses para uma nova licitação. Eu pergunto o custo do que já foi pago à empresa que fez todo esse estudo. Foi dinheiro público, né? Dinheiro dos cofres públicos de uma grande expectativa, muito caro se pagou. Como fica? Aí vai pagar quanto a mais agora por isso? Qual a garantia que em 6 meses realmente vai acontecer? Porque empresas ganharam e elas possivelmente recorreram na justiça e mais uma vez adia-se o processo. É um risco que se corre. A senhora tomou essas decisões anunciadas agora em consonância com os prefeitos da região metropolitana, eles avaliam por que eles não estão aqui. E o subsídio, que também a senhora vai estar atrasada, segundo informações passadas pela assessoria, vai continuar pagando ou não, e que a senhora pudesse falar sobre o veto que a senhora fez aprovado pela Casa, que a senhora fazia parte, né, o veto e os trabalhadores estão aqui. É porque não ficou claro na explanação. Desculpa. Não estou sim, só um pouco. E aí que a senhora pudesse falar sobre esse veto ao projeto aprovado na Casa que beneficia os trabalhadores, essa empresa daí praticamente falida que está rodando. Como é que ela vai se adequar nesse período? Então, Magna, a gente pergunta, Magna. Preciso dizer primeiro que todo contrato que é estabelecido, quando ele não é cumprido devidamente ou quando ele gera prejuízo, ele pode ser quebrado. A questão de ter se gastado, por exemplo, dinheiro numa consultoria para fazer isso tudo, isso, no meu entender, tem que responder por isso. Porque demorou, porque disse que a licitação era muito complexa, não é uma licitação comum, realmente, não é. Mas uma empresa, para evitar erros, gerou todos os erros, então a gente vê isso como uma espécie de má-fé. Tem que ser analisado, tem que responder por isso com certeza. Todo contrato, seja ele qual for, Magna, você clicou em alguma coisa aí no aparelho, tá... Another company to avoid mistakes has generated all the mistakes, so we see it as a kind of bad faith. You have to be analyzed, you have to answer for it with certainty. Every contract, whatever it is, allows it to break logically within what the contract itself already provides. Para você poder desligar. Some many undertake fines, others do not, but it is possible to do so. Porque não tem condições de ouvir assim. Faz contato com ela aí, refaz a ligação para que a gente possa trazer a participação dela, Daniel, novamente, para finalizar essa transmissão aí direto da coletiva. Infelizmente entrou alguma coisa automática aí, Magna deve ter clicado sem querer em algo. Acabou prejudicando a gente não ouvindo aí a resposta correta da prefeita Emília Corrêa com relação aos questionamentos da Magna Santana. Agora um recado importante para quem já está de olho nas matrículas para o ano que vem. No Le Petit, o aprendizado é feito de relações e experiências. Cada criança é incentivada a explorar e descobrir coisas novas. Isso faz toda a diferença no ensino. E ainda tem musicalização, ensino bilíngue, cultura maker e um acompanhamento individualizado. Agende uma visita e descubra a Escola da Infância. Matrículas abertas. Le Petit Escola. WhatsApp 3024 2486, 3024 2486. Construtor, arquiteto ou engenheiro sabe que a qualidade das esquadrias de alumínio e das fachadas pele de vidro são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto. Alto Padrão Fachadas e Esquadrias, a empresa sergipana com sede em Aracaju, é a escolha ideal para quem busca o melhor atendimento em um acabamento de altíssimo nível. Leve qualidade, compromisso e a sofisticação das esquadrias da Alto Padrão para o seu empreendimento. altopadrão.net.br ou pelo Instagram, @altopadrãoaju. Faça a escolha certa, escolha Alto Padrão Fachadas e Esquadrias. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Voltando com Magna Santana. Vamos lá, voltando com Magna Santana. Caiu a ligação novamente? Que coisa linda. Tem algumas explicações que para mim não ficaram claras. Por exemplo, o consórcio... Baixa um pouquinho a trilha, meu caro Ricardo. O consórcio, ele a licitação ela é do consórcio. Emília está cancelando a licitação unilateralmente, sem uma reunião do consórcio. Uma outra informação. Carimba aí, meu caro Ricardo, porque esta é exclusiva. Exclusiva. O governador Fábio Mitidieri acaba de me revelar que não disse a Emília que concordava com ela de que esta licitação está evada de erros.
Exclusiva. O que Fábio disse é que Emília ficasse livre para tomar a decisão que quisesse e que ele não criaria empecilhos para que ela tomasse a decisão que quisesse tomar. Afinal de Exclusiva. contas, Fábio assinou a licitação. Seria uma contradição ele dizer a Emília que a licitação estaria invada de erros se ele, junto com Marcos Santana, junto com o ex-prefeito Alberto Macedo, junto com o ex-prefeito Hinaldo e o prefeito Edivaldo Nogueira, assinou a licitação. Magna Santana, 729. Que não aconteça como aconteceu na gestão passada. A gente vai fazer essa parceria, a gente vai se juntar. O nosso procurador vai procurar sobre o Ministério Público do Trabalho com este sentido, ou seja, nós estamos preocupados sim com esses servidores. Se não estivesse, não seríamos nós. A gente sempre defendeu os trabalhadores naquela casa. E tem outra coisa, o sistema funciona de forma precária. O que quer dizer isso? Não existe, Magna, uma concessão, nenhuma permissão. Funciona por ordem de serviço. É outra ilegalidade muito grande que fica difícil de aplicar a questão da lei se tornasse lei. Nós encaminhamos esse veto e sempre quando a gente encaminha um veto, que a gente sabe que será politizado, a gente se preocupa, mas a gente não pode também deixar de estar embasado naquilo que a Constituição prega. Muitas coisas ali naquela casa, eu até adianto aqui, eu disse, olha, o que abunda não vicia, é verdade, mas tem coisas que se tornam inócua, como algumas leis minhas foram reprovadas da parte da Câmara, de Camilo por causa aqui, desse sentido, entendendo exatamente obrigado, assim. Então, basicamente é isso, a gente vai continuar na defesa desses trabalhadores, desses servidores, não tenham dúvida disso, e alguma coisa mais em relação ao veto, de forma mais técnica, até porque eu sou da área do direito, mas eu tenho hoje um procurador, né, geral aqui, e a gente quer também, nessa questão do veto, esclarecer mais para os senhores aqui. Eu passo a palavra para o procurador Unal. Bom dia a todos. Com relação ao veto, Magna, a Constituição, no seu artigo 22, inciso 27, ela determina que somente a União pode legislar sobre regras gerais de licitação e contratos administrativos. É o caso. Então, o município não tem competência para legislar sobre isso, e a própria lei de licitações já prevê todas as regras, todas as formas de cobrança nesse sentido. E sem contar que o próprio STJ e o TCU têm jurisprudências reiteradas no sentido de que os serviços prestados, em razão dos serviços já prestados, não poderá haver qualquer tipo de retenção por parte do município. E é o caso. Com a situação do transporte precário, eu estou falando precário não do ponto de vista de operacionalidade, mas do ponto de vista legal. Nós não temos uma concessão que é o que se busca através da licitação. Nós temos um sistema funcionando de forma precária, mediante uma simples ordem de serviço, e simplesmente a gestão atual não tem como chegar e parar, simplesmente tirar as empresas do sistema. Haverá, sim, a necessidade da fase de transição, e esse foi um presente, digamos assim, herdado. Uma situação que a gente não tem como contornar. Então, a razão do veto básica é exatamente isso. A Constituição proíbe que qualquer outro ente federativo regulamente contratos administrativos. Pessoal, vou passar aqui para a Marreta. Eu só peço que cada repórter faça uma pergunta. Mais uma coisa ainda complementando toda a informação. Como eu já havia dito, a SMTT, por isso esse cuidado, a SMTT, ela vai buscar e concede esse prazo de 60 dias para as empresas, que a gente está preocupado também com essa situação das empresas. 60 dias para que elas se reestruturem, no sentido de exatamente não deixar faltar nesse período a questão dos ônibus para a população. E isso é possível. Sendo assim, aí a gente vai equilibrando as coisas até a licitação acontecer, dentro de um prazo de 6 meses, que isso mais vai conseguir, porque há interesse também da parte das empresas, né? Eu entendo isso, e a gente vai, Magna, cada dia ao seu mal. A gente tem outra coisa, quando eu digo cada dia ao seu mal, essa é um versículo bíblico, aí as pessoas usam o mal de outro jeito. Não, cada dia com sua agonia, se quiser assim, tá bom? Mas só para entender. Então, só reforçando, vou passar aqui para a Marreta, eu peço aos colegas que façam uma pergunta. Narciso, recebi a bronca aqui porque eu fiz alguns questionamentos a mais.
que estava previsto. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Se você não fizesse, não seria você, minha musa do rádio. Com a língua coçando, é verdade. Era bom entrevista direta, né? Porque aí a gente poderia fazer diversas perguntas. Exatamente, por conta do tudo o que foi dito. Por exemplo, a questão do subsídio, acabou assim, não respondendo, então não vai pagar mais, está suspenso, então, enfim, mas vamos ter essa oportunidade aqui de tentar... Vê se no final você consegue diretamente com ela fazer todos esses questionamentos, porque tem muita coisa, viu, Magna, que não está esclarecida. Primeira questão do consórcio. Infelizmente entrou um áudio na hora que você estava falando e não ficou clara essa questão do consórcio, porque a licitação ela não é da prefeitura. O estudo foi da prefeitura, mas a licitação ela é do consórcio. Unilateralmente, Aracaju pode cancelar? Teremos uma batalha judicial dos outros municípios com a prefeitura de Aracaju ou os demais prefeitos vão chancelar esse cancelamento? Questionamento 2. As empresas que venceram a licitação podem entrar na justiça pedindo o não cancelamento e essa licitação nova que ela diz que fará em 6 meses pode não sair. Questionamento 3. A Progresso, que está com o ônibus sucateado, vai dar suporte e continuar com os ônibus sucateados rodando até que a nova licitação saia? Vai vir uma empresa de fora, de algum outro estado, para poder dar suporte? Como é que esse caos vai ser resolvido? Para mim não está claro ainda todos esses questionamentos. Verdade, que a do município que determina que o sistema de transporte público seja totalmente equilibrado e atenda a população. O que nós temos hoje é um sistema onde temos três empresas, como a doutora Emília falou, 3 lotes, né, atualmente, onde um lote tem 62% de toda a rede de ônibus, um segundo tem 24% e o outro só tem 14%. Então, é impossível você ter um equilíbrio quando tem essa discrepância tão grande entre as empresas que funcionam. Então, o primeiro passo seria uma reestruturação, mas também não é uma reestruturação de graça, é uma reestruturação onde você tem a contrapartida da empresa em tentar, nesses 60 dias, responder ao que o órgão gestor, no caso a SMTT, irá determinar. Não é um pedido para que a empresa se reestruture. É uma determinação com prazo fixo. Se ela não fizer isso, nós tomaremos as medidas cabíveis. Não tenha nenhuma dúvida disso. Se for preciso afastar, afastaremos. Se for preciso substituir, substituiremos. Não temos nenhum problema nesse sentido. Agora, se nesses 60 dias não forem atendidos todas essas demandas, as medidas serão tomadas. Quanto à pergunta da questão das linhas, dos atendimentos das cidades, como Socorro, como São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, o grande problema dessa licitação é que a rede de ônibus, eu até já disse isso em outras entrevistas, permaneceu a mesma, né? Nós tivemos uma licitação que não mudou a rede de ônibus. Inclusive, doutora Emília, naquela conversa que tivemos com os prefeitos, né? O prefeito de Socorro e o prefeito da Barra foi os que mais reclamaram, porque disseram, por exemplo, em Socorro, você tem pessoas que moram no município de Socorro, no Conjunto Jardim, ou no Parque dos Faróis, e que não conseguem trabalhar na sede do município ou no Distrito Industrial de Socorro, porque não tem transporte que os leve para esses locais. Quanto mais naqueles povoados que você citou. Então, o que adianta você ter uma nova licitação onde a rede não modificou, onde os problemas continuam os mesmos? Você vai pagar um subsídio absurdo, um valor astronômico de subsídio, né, com um valor de passagem, como a doutora Emília disse, absurdamente alto, para um serviço que não está sendo prestado com o tempo, né? Então, isso também precisa ser modificado e a gente precisa dar atenção às pessoas para que realmente o sistema de transporte funcione. Da empresa, como a Progresso. Me parece uma pressão em cima agora da empresa Atalaia. Quando ele coloca uma repactuação, fecha o áudio de lá. Quando ele coloca aí essa questão da repactuação, ele atinge direto a empresa Atalaia, que foi a vencedora do maior lote, ou de 2 lotes, me parece, nessa licitação. Eu fico com a desconfiança de que talvez a gestão não esteja querendo cancelar a licitação e sim provocar uma reorganização desses lotes da licitação para poder talvez entrar algum outro ator nessa história. Fico com essa desconfiança, com sinceridade. Com sinceridade, porque olha, estou com temor de que o caos se estabeleça amanhã. Tomara que as empresas tenham compactuado com a gestão e que amanhã não deixem as ruas de Aracaju sem ônibus. Isso corre o risco do empresariado fazer. Meu caro Daniel Rezende, liga aí, por favor.
para o governador Fábio Mitidieri, para que ele possa esclarecer essa situação aqui no Jornal da Fama, porque Emília acabou fazendo uma declaração de que o governador Fábio Mitidieri assinou embaixo a essa medida tomada pela prefeita Emília Corrêa. Será que procede mesmo esta informação? Vamos esclarecer, quero ouvir da boca dele. Ele já me disse aqui que não, mas quero que textualmente ele diga aqui no Jornal da Fama se procede ou não.